Mas nós vamos ler o restante desta passagem. Então vamos ler do versos 1 ao 17 do Salmo 40. Então vamos nos pôr de pé para a leitura da palavra do Senhor Deus. Salmo 40. Esse é um salmo profético, e o salmista começa assim no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Pai celestial, obrigado pela sua palavra, pelo tempo que vamos ter juntos agora. Nos guie em toda a verdade, Pai, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Então vou ter os visitantes conosco hoje à noite. Então vamos ter o pastor Campelo, a irmã Adriana. Ele é um dos nossos diretores lá da Sociedade Bíblica Trinitariana, mora aqui em Ribeirão Preto, então não poderia vir para cá sem chamá-lo para vir para a igreja. Então, pastor, eu trouxe um visitante hoje. Nós trabalhamos juntos publicando a palavra do Senhor Deus. Hoje pela manhã eu trouxe um estudo sobre um versículo, 1 João 5,7, e eu mostrei então como Deus preservou a sua palavra. Eu falei sobre preservação no culto da manhã. Eu mostrei como tanto lá em Deuteronômio, Moisés deu a instrução de como deveria ser preservada a palavra de Deus, não acrescentar nem tirar dela, e a mesma admoestação nós vemos na conclusão no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus falando com João, falando para ele escrever,
fazer cópias, mandar para 7 igrejas, e ele conclui com a argumentação para não acrescentar nem tirar das palavras de Deus. Eu mostrei assim a preservação da palavra de Deus. Mas eu quero mostrar só uma coisa muito importante neste momento, que é a inspiração da palavra de Deus. Esta passagem foi escrita pelo rei Davi e foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo. Em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, o rei Davi diz assim, em 2 Samuel 23, verso 2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Novamente, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Por que eu estou enfatizando isso? Este ano eu dei aula no Instituto Bíblico lá em São Paulo, métodos de estudo bíblico, e um dos autores que eu usei, ele enfatizou muito a questão do contexto. E eu sei que o pastor Rômulo frisa muito isto. Texto sem contexto é... Os irmãos sabem de cor e salteado. Precisamos olhar o contexto daquela passagem, porque texto sem contexto é pretexto. Mas esse autor levou um ponto extremo, quando ele falou que precisamos olhar o contexto, ele quase que tirou o valor profético da passagem. Ele falou, por exemplo, que o autor lá de Cantares não poderia saber do futuro da igreja. Está certo. Só que, quem é o verdadeiro autor do livro de Cantares? Diz aqui que o Espírito Santo falou por mim. Inspiração tem a ver com a palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Inspiração tem a ver com a palavra, não com o autor. O autor humano foi preparado para receber a palavra. Inspiração. O milagre da inspiração das Escrituras só se compara com o milagre da encarnação. Maria foi escolhida entre as mulheres, e entre as mulheres ela foi escolhida para que através dela nascesse o nosso Salvador. Nós não adoramos a Maria, nós adoramos aquele que dela foi gerado, o nosso Salvador, o Salvador da própria Maria. Ela é bem-aventurada entre as mulheres, porque o que dela foi gerado pelo Espírito Santo. Então é o fruto do seu ventre que nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo. E assim nós fazemos a comparação com a inspiração das Sagradas Escrituras. Nós não fazemos um pedestal para os apóstolos, nós não fazemos um pedestal para os autores humanos, porque tal qual Maria é o que deles foi gerado, que procede de Deus. Toda a Escritura, tudo que é escrito, é inspirado, dado pelo sopro de Deus. Então, olhando o contexto desse salmo, o rei Davi, nós vemos ele falando das suas iniquidades, falando das suas angústias, mas esta passagem traz um peso consigo profético. Ele é um salmo messiânico. Então nós vemos nesse lindo salmo, um salmo messiânico. Ele começa aqui já dando o alívio. Ele passou por muito aperto, muita angústia, e ele já começa então com alívio, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha,
firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então ele começa esse salmo realmente louvando ao Senhor Deus, passou por angústia, esperou no Senhor, clamou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração. Então ele começa esse salmo com louvor, mas ele tem uma pérola aqui no verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Quero mostrar uma coisa muito importante para nós em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Aqui, Moisés está falando com o povo de Israel. Ele está lembrando eles de quando mandaram os 12 espias na terra. O povo pediu que mandassem espias para ver a boa terra que Deus havia prometido, que estava dando para o povo de Israel. Então mandaram os 12 espias. Voltaram, trazendo até um cacho de uva que 2 tinham de carregar. Só que 10 daqueles 12 espias desencorajaram o coração do povo. Disseram: realmente a terra é boa, boníssima, só que lá tem gigantes e não vamos conseguir conquistar aquela terra. Olharam para si, olharam para a sua capacidade, limitaram então o Santo de Israel e desencorajaram o coração do povo. Ao fazer isso, o que é que eles causaram? Nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 1, nós vemos ele falando com o povo de Israel, verso 26, diz assim: porém, vós não quisestes subir, mas antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e estavam na porta, prestes a entrar na terra prometida. Deus falou: vai, mas eles preferiram ouvir os outros 10 que desencorajaram o seu coração, queriam destituir Moisés como seu líder, estabelecer um novo líder e voltar para o Egito. E olha só o que mais ele diz, verso 32: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Deus fez grandes maravilhas, deu pão do céu, deu água para beberem, mas eles não deram crédito às suas maravilhas. Eles não creram em Deus, não creram em sua palavra e se rebelaram contra a palavra de Deus. Deus falou: vai, disseram não. Deus falou: entra na terra prometida, disseram não, nós vamos voltar para o Egito. Todo o povo, seu coração descaiu e quiseram voltar. Então eles se rebelaram contra Deus e não creram em Deus. Quando fizeram isso, a ira de Deus se acendeu. E Deus falou: vocês não vão entrar mais na terra prometida. Vocês não me ouviram, se rebelaram contra mim, não creram na minha palavra, portanto vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão ficar 40 anos aqui no deserto. Eles tinham dito que por que Deus trouxe eles para o deserto? Para que os seus filhos morressem naquele deserto. E Deus falou: estes seus filhos que vocês disseram que vão morrer aqui no deserto,
Eles é que vão entrar na terra prometida. Todos de 20 anos para cima vão entrar na terra prometida. E vocês, que disseram que os seus filhos vão morrer aqui, vocês vão morrer no deserto, e os seus filhos é que vão entrar e vão conquistar a terra. Quando ouviram aquilo, então o seu coração ficou triste, choraram e disseram: nós vamos então entrar, nós vamos conquistar a terra. E Deus falou: não vai, eu não vou estar com você. Mas disseram: sim, nós vamos. E o verso 43 diz assim: porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor e vos ensoberbecestes e subistes a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Então agora se ensoberbeceram, disseram: nós não vamos conseguir. Mas de repente agora Deus fala: vocês não vão. Então eles falam: não, agora nós vamos. Não queremos morrer aqui no deserto, não queremos ficar 40 anos aqui. Então se ensoberbeceram contra a palavra de Deus e foram na sua força tentar conquistar a terra, e indo na sua força acabaram quebrando a cara. Então o que eu quero mostrar com isso? Teve dois homens que não morreram no deserto. Moisés e Arão não entraram, nem Miriam entraram na terra prometida, mas dois homens entraram. Verso 35: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Apenas dois homens daquela nação, dos 20 anos para cima, não morreram no deserto: Calebe e Josué. Porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Quando os 10 trouxeram a notícia que iriam morrer, desencorajaram o coração do povo, queriam morrer tentando conquistar, eles dois disseram: não, vamos confiar na palavra de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vamos confiar na palavra, vamos conquistar essa terra sim. Só que eles preferiram a nação ouvir os 10 espias ao ouvir os dois. Mas os dois se mantiveram firmes. Os dois passaram os 40 anos no deserto, sofreram tudo que a nação sofreu, mas conseguiram passar aqueles 40 anos e entraram na terra prometida. Calebe com a mesma força que ele tinha nesse momento aqui, e conquistou aquela montanha, a montanha que ele quis. Deus deu para Calebe. Calebe e Josué perseveraram em seguir ao Senhor, ouviram a palavra de Deus, confiaram na palavra de Deus, perseveraram em seguir ao Senhor, embora passaram por tudo aquilo que o povo de Israel passou. E o que nós vemos aqui então? O povo de Israel, primeiramente, não crendo na palavra de Deus, se rebelando contra a palavra de Deus e se ensoberbecendo contra a palavra de Deus. O que eu quero mostrar é que Calebe e Josué não se deixaram levar pelo povo. Calebe e Josué não se deixaram atemorizar pelo povo. Toda a nação virou contra eles, mas eles se mantiveram firmes.
todos falaram contra eles, mas eles se mantiveram firmes. Não respeitaram aos soberbos, não se desviaram de servir ao Senhor Deus, perseveraram em seguir ao Senhor Deus, mesmo sendo os únicos dois da nação, salvo, lógico, Moisés e Arão e a Miriam. Eles perseveraram em seguir ao Senhor. Mesmo todos indo contra, eles não respeitaram ao soberbo, no sentido de não cederam para eles, não cederam à pressão de se desviar de seguir ao Senhor. Faz sentido? O que eu quero mostrar então é que não importa a circunstância que nós estamos passando, não importa a oposição que estamos enfrentando, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja com familiares, seja com colegas da escola, seja na própria igreja, seja na sociedade, nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor, mesmo se não tivermos ninguém ao nosso lado. Pelo menos Caleb e Josué tiveram um ao outro. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Nós dois formamos um. E eu falo para minha esposa, eu preciso do seu apoio. E ela sabe disso, e eu apoio a minha esposa também. Juntos já fizemos bastante coisa, mas ainda temos bastante coisa a fazer ainda, servindo ao Senhor. Juntos é muito melhor. E nós vemos aqui, esses dois perseveraram, mesmo na oposição. E o salmista, então, ele fala: esperei com paciência no Senhor, e se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Ele passou pelas suas circunstâncias, mas ele agora está louvando ao Senhor Deus, porque ele perseverou em passar tudo aquilo, clamando ao Senhor e esperando ao Senhor. E no verso 5 diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Deus tem o melhor reservado para aqueles que esperam nele. Espera no Senhor, não se desvie, não se deixe levar pela multidão que murmura contra Deus. Ore e espere no Senhor. Os próximos versículos, nós vemos aqui algo profético. Começando no verso 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Soa familiar? Esta mesma passagem se encontra lá em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10, o autor cita esta passagem, este salmo. E aqui em Hebreus capítulo 10, nós lemos então, a partir do verso 1, dizendo assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam.
de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração pelos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Mesmo antes do homem pecar, Deus já havia feito um caminho para nós. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes mesmo de nós pecarmos, Deus já preparou o caminho da salvação. O Cordeiro de Deus. Então o homem veio inocente, mas acabou pecando. O pecado entrou no mundo primeiramente pela incredulidade, que levou à desobediência, e então nós vemos o pecado entrando no mundo, e nós precisamos de um sacrifício. Aquele sacrifício que foi feito lá no jardim do Éden, naquele animal, era apenas uma figura do verdadeiro, porque quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei de Moisés nunca foi dada como um meio de salvação, foi dado como um tutor, um professor 1 a 1, para nos conduzir a Cristo. Toda a lei, todos os profetas apontam para Cristo. O rolo do livro está escrito dele. E ele vem então aqui para agradar a Deus. Tem uma coisa que a gente quer fazer, que é agradar a Deus. E tem uma coisa que a gente não consegue fazer, que é agradar a Deus. A gente tenta, mas nós falhamos. Nós precisamos de um intermediário. E o Senhor Jesus é o único que conseguiu agradar ao Pai Celestial em tudo. O que disse a vós no seu batismo: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos em Isaías dizendo sobre o Senhor Jesus, que ele então agradou a Deus, agradou ao Pai. Nós somos feitos agradáveis a Deus no Filho. Ele derramou o seu próprio sangue. O próprio sacerdote é o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo para depois apresentar o seu próprio sangue lá no céu, no templo no céu, para fazer propiciação pelos nossos pecados. O justo pelo injusto. Uma coisa linda que está aqui em Hebreus: quando nós olhamos o tabernáculo, olhamos o templo, nós vemos que tinham cada coisa no seu lugar, cada um representando o Senhor Jesus. Nós vemos o altar, onde o sacrifício era feito. Nós vemos o candelabro, a luz do mundo. O pão, Jesus é o pão da vida. Mas tem mais uma coisa linda. Olhando no verso 19, diz assim, do mesmo capítulo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, porque uma vez por ano o sacerdote entrava com sangue, entrava no véu, diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza da fé,
tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, notaram uma coisa? Verso 20. E pelo novo e vivo, verso 19, que é o contexto, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando o Senhor Jesus estava na cruz e Ele entregou o seu Espírito, diz a Escritura que o véu no templo se rasgou de cima a baixo. Aquele véu era uma figura do corpo do Senhor Jesus Cristo. O seu corpo que foi entregue no nosso lugar. Nós temos acesso agora ao Pai, porque o sacrifício foi feito. Nós temos livre acesso. O véu foi rasgado, o corpo do Senhor Jesus foi chicoteado, foi traspassado, foi entregue em sacrifício por nós, não sem sangue. E agora, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo seu corpo, nós temos acesso. Não o tomar dos elementos na ceia, não. Isso é só memorial. É o crer. O que bebe do meu sangue e come a minha carne não está falando da ceia do Senhor, dos elementos, mas é o crer nele. E agora nós temos livre acesso ao Pai pela fé no Senhor Jesus Cristo. Necessário vos é nascer de novo. Tem um ponto na nossa vida que nós precisamos reconhecer que nós somos pecador, reconhecer quem é o Senhor Jesus Salvador e colocar a nossa fé nele e pedir com a boca que Ele nos salve. Com o coração se crê e com a boca faz confissão para a salvação. Mas eu quero concluir este salmo mostrando o verso 17. Voltando lá para Salmo 40, verso 17, diz assim: Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Eu sou pobre e necessitado. São dois lados de uma mesma moeda. De um lado aqui o salmista reconhece a sua pobreza. Ele era rei, mas reconheceu que era pobre. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Precisamos reconhecer que nós, perante Deus Todo-Poderoso, somos pobres. Fala, pastor, eu nem preciso disso, eu sou pobre mesmo. Eu sou pobre. E o outro lado da moeda, necessitado. Inclui fraqueza, inclui nas nossas necessidades, mas eu sou pobre e necessitado. São dois lados da mesma moeda. Mas eu quero mostrar uma coisa linda, uma outra moeda para contrapor esta moeda aqui, porque nós somos pobres e nós somos necessitados, nós somos pobres e nós somos fracos, e nós sabemos disso lá no fundo. E como que nós vamos encontrar então maneira de viver neste mundo, passando por tudo isso? Olhe comigo lá em Filipenses capítulo 4, sobre a pobreza, que o mundo oferece várias soluções. Oferece desde empréstimo a roubo a murmuração. O mundo tem tudo o que você precisa. Não é a solução, mas é um paliativo, mas traz consequências. Aqui em Filipenses 4, nós vemos o que o apóstolo Paulo fala sobre a pobreza. Aqui em Filipenses capítulo 4, começando no verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esta passagem, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, está falando justamente sobre finanças. Esse é o contexto dessa passagem. Verso 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Precisamos aprender. Nós não nascemos sabendo como lidar com finanças, é algo que nós somos instruídos pelas circunstâncias da vida. Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas o segredo está no verso 11. Não digo isso como por necessidade, porque já, também é uma coisa que precisamos aprender, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentamento. O que responde à pobreza? Contentamento. Precisamos aprender a contentarmos com o que temos. É uma coisa que precisamos aprender, porque quando vem a fartura, a primeira coisa que nós queremos fazer é reclamar. Mas o que precisamos fazer é orar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esperar no Senhor, mas espere com contentamento. A minha irmã Ruth, a mais velha, tinha um ditado no quarto dela. Ela teve 8 filhos, então ela aprendeu a viver esse ditado: reclamei que não tinha sapatos, até encontrar alguém que não tinha pés. Não importa o quão ruim a nossa situação possa parecer para nós, sempre tem alguém numa situação pior do que a nossa. Quando eu estava na faculdade, eu e os meus colegas fazíamos as provas, eu dizia para eles que nós fazíamos 2 provas. É a prova que nós fizemos, a segunda prova é a prova do contentamento. Então, eles reclamavam: eu tirei 7 na prova. Eu dizia: graças a Deus não foi 6, né? Mas é verdade, né? Poderia ter sido pior, né? Você estudou? Estudei. É a sua nota? É a minha nota. Então, graças a Deus não foi 6, né? Tirei 9, graças a Deus não foi 8, né? Quando você tira uma nota, de repente não parece tão ruim. Poderia ter sido pior, né? Tirei 1, poderia ter sido 0, né? Tirei 0, poderia ter sido menos 1. Sempre tira 1 e de repente não é tão ruim, né? Poderia ser pior. Não há nada tão ruim que não possa ser pior. Então aprenda a ser contente com o que você tem. Contentamento é algo que precisamos aprender. Porque a gente, como ser humano, como a gente coça para murmurar, como a gente quer reclamar e quer um parceiro em reclamação também, né? A gente está procurando alguém que vai reclamar com a gente. Tá ruim, né? Tá ruim. Aí, de repente, tem que ter um parceiro para ficar conversando e falando mal, né? Não precisamos disso. Nós precisamos, estão prontos? De um parceiro de oração. O Senhor Jesus disse: se 2 ou 3 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, o meu Pai Celestial fará. Gente,
2 ou 3 concordarem na terra, meu Pai no céu fará. Por que não falou 100 ou 200? Só falou 2 ou 3. Porque Ele sabe que o milagre é 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Se você tem 2 numa sala, você tem 3 opiniões, pelo menos. Ter 2 que concordam em oração, quando você tem 2 ou 3 que concordam em oração, Deus faz milagres. Não há nada que Deus não possa fazer. Não limite a Deus. Deus poderia ter dado a terra prometida para o povo naquele instante, mas eles não creram, se rebelaram contra Deus, portanto morreram no deserto, e os seus filhos conquistaram aquela terra, a mesma terra, as mesmas pessoas, os mesmos descendentes. Deus é quem fez aquilo. Eu falo para os diretores lá da Sociedade Bíblica Trinitariana, nós temos nossa reunião mensal, e eu digo para eles: a coisa mais importante que os irmãos podem fazer, a mais importante coisa que nós fazemos como diretoria é orar. E nós temos visto Deus fazer milagres. Quando todos concordamos e oramos, nós vemos Deus agir. Nós precisamos de um parceiro de oração. Tem de ser a pessoa certa, e você tem que orar pela coisa certa. Por quê? Quando eu estava na faculdade, eu tinha um colega, eu gostava de uma moça e ele gostava de outra moça, e as duas eram amigas. E ele falou: vamos orar por essas moças para elas serem nossas esposas. Eu falei: tá bom, vamos orar. Ele citou esse versículo: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome reunidos e concordarem acerca de qualquer coisa, meu Pai que está no céu fará. Então nós sentamos e oramos com fé, pedindo que aquelas moças fossem nossas esposas. Aí eu fui pedir a moça em namoro. Aí nós fomos na lanchonete da faculdade, sentamos lá, e eu pedi em namoro. Sabe o que ela fez, gente? Ela começou a dar risada na minha cara. Ela baixou a cabeça, ela riu, não conseguia nem ficar olhando na minha cara. Aí ela levantou a cabeça, deu compostura e falou: você tem que falar com meu pai. Não, ela não aceitou, ela não queria namorar. Fiquei tão triste. Mas depois que eu fui aprender, tem que ser as duas pessoas certas para concordar. Porque quando eu pedi a Lilian em namoro, ela aceitou o namoro. Quando eu pedi ela em casamento, ela concordou em casarmos. E hoje estamos casados e temos frutos para mostrar o nosso relacionamento. Porque tem que ser as pessoas certas concordando com a coisa certa. Precisamos orar dentro da vontade de Deus. Não busque um parceiro de murmuração, busque um parceiro de oração. De um lado da moeda é contentamento, e o outro lado, pastor? Vamos agora para 2 Coríntios, para encerrarmos hoje. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios capítulo 12, começando no verso 7, diz assim, 2 Coríntios 12, começando no verso 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. De um lado, nós precisamos de contentamento,
do outro nós precisamos de graça. Graça para viver num mundo tão sem graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o povo de Israel foi, enfim, então conquistar a terra prometida, foram bem na época em que o rio Jordão estava transbordando. Não tinham canoas, nem barcos, nem um navio. Tiveram que molhar os pés. Deus falou: diga ao povo que marche. Então, quando os sacerdotes, carregando a arca da aliança, molharam os seus pés, tomaram o primeiro passo de fé, o rio Jordão se abriu e atravessaram o rio Jordão em terra seca. Eles tomaram o passo de fé, seguindo única e exclusivamente a palavra de Deus. Deus falou: marche. Se tivesse ficado esperando e não tivesse tomado o passo de fé, não teriam visto o Jordão aberto. Diferentemente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho estava escancarado: passaram. O Jordão não. Tiveram que tomar um passo de fé. Nós precisamos tomar esse passo de fé para desfrutarmos da graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus concedeu a terra prometida não pela força do povo, mas pela sua força. O que nós precisamos é da graça. Para a nossa necessidade, para a nossa fraqueza, o que é que nós precisamos? Graça. Então a moeda que diz pobre e necessitado precisa ser substituído pela moeda que diz o quê? Contentamento e graça. É o que nós precisamos. Então, irmãos, que os irmãos possam levar consigo esta moeda. A moeda que de um lado diz contentamento e do outro lado diz graça. Para podermos enfrentar um mundo tão sem graça.